Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, na minha frente ele, Thiago Forato, meu grande amigo, meu grande companheiro. Hoje estamos aí. Nós temos um vídeo muito especial, vamos falar de dois ídolos do Palmeiras, ou será que são ídolos? A gente vai até discutir isso hoje aqui. Os nossos camisa 7, né, Dudu, o atual camisa 7, e o Edmundo, que foi um grande camisa 7 do Palmeiras nos anos 90, e depois jogou, enfim, no começo desse século, já no final de carreira, enfim, outro momento. E a gente vai discutir aqui quem é mais ídolo do Palmeiras, quem é maior para a história do Palmeiras, quem é melhor, talvez. Será que tem alguma discussão que é melhor, Dudu ou Edmundo? Eu queria começar passando a bola para você sobre isso. Tem alguma discussão que é melhor, Dudu ou Edmundo? O Edmundo jogou no Palmeiras 93, 94, e depois 2006 e 2007. Sim. Dentro do Palmeiras talvez tenha discussão quem jogou mais, mas na carreira eu acho que não tem. Quem jogou mais, Dudu ou Edmundo? Tem alguma discussão? Não tem? Assim, pra mim, sinceramente falando, não há discussão em nenhuma das duas pontas. Pra mim, o Dudu jogou menos do que o Edmundo. O Edmundo foi muito mais jogador que o Dudu, mas dentro do Palmeiras também não há discussão que o Dudu é muito maior que o Edmundo. O Edmundo ficou por um período muito curto no Palmeiras. Claro, fez parte de esquadrões históricos, de 93 a 94. Depois ele voltou ali 2006, 2007, fez aquela dupla com o Valdívia, que se consagraram e tudo mais, dentro e fora dos gramados. Mas o Edmundo foi jogador de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, teve carreira na Europa. Falam que ele foi o melhor do mundo em 97, né? Então. Ele ajudou muito o Vasco a ganhar aquele Brasileirão de 97, sim, que o Eurico fez com que ele jogasse a final, propriamente, que estava com efeito suspensivo, aquela confusão toda. Até na Copa de 98 pediam ele de titular. Se ele fosse titular naquele jogo contra a França, eu presumo que o Brasil teria sido campeão. Sim, porque o pessoal estava preocupado com o Ronaldo. Isso é uma outra discussão, de repente. E o Edmundo tava voando, ele tava no auge dele. Nossa, tava no auge da carreira. O auge do Edmundo nem foi no Palmeiras, eu acho. Foi no Vasco. Foi no Vasco. Quando ele saiu do Palmeiras. Foi pós-Palmeiras. E o Edmundo tem uma coisa que o Dudu não tem. O Edmundo fez palmeirense chorar, por exemplo. Como na final de 97 no Brasileirão, que o Palmeiras foi vice-campeão pro Vasco. O Edmundo também jogou muito bem, acabou com o jogo. O Dudu, embora tenha jogado em outros times aqui no Brasil, nunca fez o palmeirense chorar. Pelo menos não por enquanto. A não ser que a trajetória mude, a Leila Pereira venda o Dudu pra um Corinthians, pra um São Paulo da vida, ou mesmo pra um time... para um Flamengo, talvez, que o Dudu é flamenguista na infância, né? Então, eu acho que esse tipo de discussão nem cabe, assim, cara. Sinceramente falando, o Dudu já tá há 8 anos no Palmeiras. O Dudu nunca jogou em rival, coisa que o Edmundo jogou. Em rival direto, o Edmundo jogou no Corinthians e no Santos. No Santos eu nem considero muito, mas ter jogado no Corinthians pra mim já é um fator que diminui a idolatria. É claro que idolatria é alguma coisa bem pessoal. Sim. Pra mim não, a gente até vai discutir isso num outro vídeo. Mas eu não considero, pra mim, o Edmundo não é ídolo por conta disso, entendeu? Você acha que ele nem é ídolo do Palmeiras? Pra mim não. Você não só coloca ele abaixo do Dudu, como nem coloca entre os Pra mim ele não é ídolo, mas eu sei que o Edmundo é ídolo de muita gente. Ele é seu ídolo, por exemplo. Sim. Eu acho que tem muito palmeirense que tem o Edmundo como ídolo. Eu não tenho o Edmundo como ídolo, porque ele jogou por um período curto no Palmeiras, fez o palmeirense chorar e jogou no maior rival do Palmeiras, que é o Corinthians. Então, esses fatores me fazem não credenciar o Edmundo para ser ídolo do Palmeiras. Já perde um pouco do brilho pra mim, coisa que o Dudu tem de sobra. O Dudu já tá empilhando taças, jogando muito. Teve o auge no Palmeiras, o Edmundo não teve, também é outra coisa. Mas é claro, o Edmundo jogou demais, jogou muita bola no Palmeiras. Só que pra mim ainda abaixo do Dudu. O que você acha? Tô falando loucura aqui? Eu discordo de algumas coisas, mas vamos só pra entender então. Você acha que na carreira o Edmundo foi mais jogador? Isso não tem nem discussão. Não, pra mim não tem. E aí eu concordo também. Eu acho que não tem nem discussão, acho que até o Dudu concorda com isso. Na carreira, a gente analisa a carreira toda. Só dentro do Palmeiras, você acha que o Edmundo jogou mais que o Dudu? De jogar melhor bola, dá mais espetáculo. Você ainda acha que o Edmundo foi mais jogador que o Dudu dentro do Palmeiras? O Edmundo foi mais... Pra mim, sim. Pra mim, sim. Pra mim também não tem nem discussão. É que o Edmundo jogou por um período bem menor que o Dudu, né? É como se o Dudu tivesse jogado em 2015 e 2016, conquistando a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então vamos, pra ser justo, a gente pega o auge do Dudu, 2015, 16, 17 e 18, vamos por esses 4 anos. Talvez tenha sido o auge dele no Palmeiras. Sim, foi e aí você pega 4 anos de Edmundo no Palmeiras, 93, 4, 6 e 7. Nesses 4, comparando 4 e 4, o Edmundo jogou mais bola. Pra mim, sim. Pra mim, ele jogou mais bola. Sem dúvida. Jogou muito mais bola. O Edmundo era jogador com mais recursos que o Dudu, né? Eu acho que o Dudu é um baita no jogador. Eu acho que o Edmundo era gênio. O Edmundo é gênio, é outra prateleira. A gente tá falando de gênio. Exatamente. Eu acho que se o Edmundo jogasse hoje, em dia, ele jogaria no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, no Manchester City. Se ele tivesse interesse por isso, sim.
em algum grande que disputa a Champions League. Ele ganharia a Champions League, seria titular da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Se ele jogasse hoje... jogou uma Copa do Mundo. O que ele jogava ali em 93, 4, pegando o período do Palmeiras. O Dudu mesmo no auge não chegou nem sequer a ser convocado constantemente para a seleção brasileira. E também foi jogos pontuais. Não jogou na Europa, assim, né? Ele jogou ali no Dinamo de Kiev, mas enfim... foi bem no comecinho da carreira. E Ucrânia, querendo ou não, é segundo, terceiro escalão, talvez, da Europa. Sim, eu acho que o Dudu no máximo jogaria ali num Nottingham igual o Scarpa. E o Edmundo, eu acho que ele jogaria num top da Europa, se ele jogasse hoje. Com certeza. Então, eu acho que isso também, eu concordo, acho que não tem discussão. Não tem. Agora, pra mim é um absurdo você falar que o Edmundo não é ídolo do Palmeiras. Tudo bem, idolatria é muito pessoal. Idolatria é muito pessoal. Eu tenho certeza que eu sou exceção. Eu acho que provavelmente você é 1%. Eu sou a exceção da exceção, né? Muita gente acha até blasfêmia eu falar um tipo de coisa dessa. Mas, cara, assim, pra mim, o fato de ter jogado num rival direto e ter feito o palmeirense chorar, eu sei que faz parte da profissão do cara. O cara, ele precisa ganhar dinheiro, o cara precisa pagar as contas, pagar os boletos. Mas você lembra quando o Edmundo vestiu a camisa do Corinthians? Não tem como, eu não consigo ficar indiferente a isso. Eu não lembro porque eu era muito novo. Então eu não Mas tenho você essa sabendo memória. disso, vendo vídeos, vendo ele com a camisa do Corinthians, você consegue ficar indiferente a isso? Você consegue saber que ele preferiu jogar no Corinthians e ter a sua idolatria de repente manchada no Palmeiras? Cara, eu acho que não é nem questão disso. Ele preferiu jogar no Corinthians. A gente não sabe como que foi a negociação, como que era a coisa da época, enfim, o momento de carreira dele, às vezes foi a única proposta que tinha. A gente não sabe o contexto da época. Não sabe. Que fez ele ir pro Corinthians, se ele tinha outras possibilidades. E ele escolheu o Corinthians, às vezes ele tinha o Palmeiras, pra ele preferiu o Corinthians. É grave, mas a gente não tem essa informação. Isso mudaria a sua visão sobre ele? Sim, aí sim, se o cara ter essa opção. Mas, cara, eu não, sinceramente, ele não chegou a fazer história no Corinthians. E ele mesmo, você não vê ele falando com carinho do Corinthians. É isso que eu acho que é diferente, mas entendeu? Depois que ganhou o dinheiro. Ele em nenhum momento foi pro Corinthians e provocou o Palmeiras. Eu acho que isso é diferente. Não, é diferente, entendeu? Concordo, mas por isso que eu respeito supremo ao Edmundo, por não ter feito, por exemplo, lógico que não dá pra comparar, mas como o Luiz Adriano fez mais recentemente, zombando do Palmeiras, zombando de Mundial, isso é grave. Isso mesmo se o Luiz Adriano fosse postulante a ídolo, isso mancharia o seu currículo pra que Ou vamos falar alguém que foi pro Corinthians ídolo. mesmo, Gabriel Volante. Ele foi pro Corinthians, ficou provocando o Palmeiras, Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não sei o quê. É outra história, entendeu? É outra história, concordo, E ele sai diretamente do Palmeiras e vai pro Corinthians. O Edmundo não fez isso, ele tava no Vasco. Mas isso faz alguma diferença? Eu acho que sim, muda alguma coisa. Você acha que muda? Pra mim isso é que eu acho que depende de como foi a passagem dele pelo Corinthians. No caso, a do Edmundo foi apagada. Foi uma passagem que quase ninguém lembra, pra ser muito sincero, assim. Quase ninguém lembra que ele jogou... Ele tem zero identificação com o Corinthians. É que tá. O Corinthians odeia ele, muito provavelmente. Provavelmente. Mas isso pra mim não muda o fato. É porque agora, depois de tanto tempo que ele passou pelo Corinthians, é muito fácil chegar e demonstrar desprezo, não demonstrar carinho, porque ele já ganhou dinheiro, ele já fez o dele. Tá? Passado tanto tempo, é difícil falar. Na hora que o bicho pega, na hora que a proposta chega na mesa, aí eu quero ver segurar o amor pelo Palmeiras. Porque alguém apaixonado pelo Palmeiras jamais poderia jogar no Corinthians. Alguém que declara amor ao clube, alguém que faz juras de amor pelo Palmeiras, jamais poderia sequer cogitar a possibilidade de jogar no maior rival. É isso que me pega mais. Sim. É que assim, primeiro também, eu acho que antigamente o jogador construía a carreira no Brasil. Inevitavelmente ele jogaria em rivais. Você pega, por exemplo, o Evair jogou no São Paulo, o César Sampaio jogou no São Paulo, o Miller jogou no São Paulo, o Edilson saiu do Palmeiras e foi pro Corinthians, o Rivaldo... Edilson é ídolo? O Rivaldo... Não, do Palmeiras não. O Rivaldo saiu do Corinthians, foi pro Palmeiras e depois foi jogar no São Paulo. É ídolo? O Rivaldo? Muito. Ídolo do Palmeiras? O Rivaldo muito. Sim. Eu não considero. Eu considero. O Cafu, ele saiu do São Paulo, foi pro Palmeiras. Enfim, tem outras movimentações. O Antônio Carlos, zagueiro, jogou no Palmeiras no São Paulo. O Júnior Baiano jogou no Palmeiras no São Paulo. O Zete, goleiro, foi revelado no Palmeiras, depois fez história no São Paulo. Eu acho que nos anos 90 e pra trás, 80, 70... Os jogadores faziam uma carreira no futebol brasileiro, então era comum você... É igual técnico de futebol, é muito raro você ver um técnico que só treinou um time num estado. Normalmente o técnico treinou todos os times, todos os rivais possíveis, porque o técnico faz a carreira no país, no Brasil. Então, raras exceções... Por isso que é tão difícil ver técnico ídolo no Brasil. Sim, porque é um ponto. Os caras são muito nômades, né? Eles vão pra onde chamam, ficam desempregados por um longo período e tal. Mesmo o Tite, que é o maior técnico da história do Corinthians, provavelmente teve passagem no Palmeiras. Sim. Eu acho que ele é ídolo e os corintianos simplesmente ignoram que ele passou pelo Palmeiras. Sim, porque é uma coisa natural. E é o que eu tô falando, nos anos 90 era normal isso acontecer. E em anos 80 também, 70, enfim, jogando pra trás, era normal acontecer isso. Um jogador jogar em rival, isso era uma coisa normal. Hoje em dia, que o jogador vai pra Europa, ele tem outras possibilidades, não só Europa, China,
Arábia, essas coisas. Ele tem muito mais possibilidade, Japão, enfim. Não tem por que ele ficar indo pra rival. Hoje em dia ele vai só se ele for traíra mesmo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que tudo contextualizar a época. Então eu acho que era uma época que era normal você jogar em rivais. Você pega o Romário mesmo, ele só não jogou no Botafogo, né? Ele jogou no Vasco, Fluminense e Flamengo e ele é respeitado nos 3 clubes, né? Ele é ídolo principalmente do Flamengo e do Vasco. Ele é muito ídolo dos 2 clubes. É uma visão. Então tudo bem, ele é um craque, é outra história, mas é um cara respeitado. Enfim, eu acho que era uma coisa normal da época. Agora, eu acho que não dá pra ser diferente e o Dudu é maior que o Edmundo no Palmeiras. Eu acho que não tem como. Por tudo que você falou e porque ele marca uma era, né? Essa era vitoriosa, que a gente chama de era Crefisa, eu acho que pode ser que mais pra frente a gente chame de era Dudu. O Dudu é o grande símbolo, né, do Palmeiras de 2015. Ele foi a primeira grande contratação. É o cara da virada, é o cara do domingo de manhã, a história do chapéu. Teve o chapéu no Corinthians e no São Paulo. É muito emblemático essa história. Sim, ali mostrou a força do Palmeiras de volta ao protagonismo do futebol. O Palmeiras ficou anos ali em Série B, quase cai em 2014. Aí começa 2015 e o Palmeiras fala assim, tamo aqui de novo. E esse cara é o Dudu, né? O cara que simboliza isso é o Dudu. É o cara. E ele faz parte de toda essa campanha. Ele saiu ali um ano, beleza, mas ele faz parte... Por problemas pessoais, diga-se de passagem. Sim, não foi de toda porque essa ele trajetória. quis, não foi porque ele forçou, não foi porque ele cavou a saída. Teve aquela história que a gente sabe muito bem, que deve estar doendo até hoje, né? Do pobre Dudu que apanhou pra caramba. Então, isso é outra história. E agora ele renovou o contrato com o Palmeiras, então muito provavelmente ele vai encerrar a carreira no Palmeiras, se não acontecer nada demais. Provavelmente. E isso é outra coisa que pesa também, né? O Edmundo encerrou, acho que no Vasco, né, a carreira dele. Encerrou no Vasco, caindo pra segunda divisão. Sim. Ele encerrou no Vasco e o Dudu deve encerrar no Palmeiras, enfim. Se tudo correr como a gente planeja, sim. Sim, eu acho que ele quer encerrar no Palmeiras também. Então, isso conta muito. Isso é uma coisa que conta muito. Eu acho que, por exemplo, o Marcos, ele talvez seja o maior ídolo do Palmeiras, ou o segundo, terceiro no máximo ali, porque ele fez a carreira toda no Palmeiras. O Dudu não fez a carreira toda no Palmeiras, mas todo mundo lembra do Dudu no Palmeiras. Pouca gente lembra dele no Grêmio. Ninguém lembra mais, eu acho. Ninguém lembra mais. Ele foi revelado pelo Cruzeiro, ele jogou uma copinha pelo Cruzeiro, Sim. Também pouca gente lembra. Aí ele sai, vai pro Dinamo de Kiev, aí ele volta pro Grêmio. Volta pro Grêmio, ele teve o auge dele, assim... ele fez um ano bom no Grêmio e tudo mais. Ele veio pro Palmeiras, foi a passagem dele no Grêmio, porque ele jogou muito naquele Campeonato Brasileiro de 2014, né? Mas no fim ele criou uma identidade com o Palmeiras. Foi. Você fala de Dudu, você fala de Palmeiras, não tem como. O Dudu virou sinônimo de Palmeiras, sim. E ele deve encerrar a carreira no Palmeiras, coisa que, igual eu falei, o Marcos fez. O meu medo é só o seguinte, o Dudu chegar com 35, de repente 36 anos, não sei se o Abel vai ser o treinador ainda, mas o próximo treinador que seja, falar, acho que ele tá um pouco velho pro Palmeiras. Vamos contratar alguém do Equador de 19 anos e pagar 30 milhões de reais? E aí joga ele igual fizeram com o Praz, por exemplo, que jogaram com o Ceará, o Jailson jogaram no América. Aí o Dudu sai do Palmeiras e vai encerrar a carreira num time médio, de médio porte. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Pode. Mas talvez numa dessa ele às vezes até encerra a carreira. O Palmeiras me dispensou, vou encerrar a carreira. Pode acontecer tomara que isso não também. aconteça. Que o Palmeiras, na hora que precisar, valorize a história do Dudu. E saiba que ele é o grande símbolo do Palmeiras nessa era Crefisa de 2015 pra cá. E faça uma proposta decente pra ele encerrar a carreira com dignidade no clube, né? Quando a gente pega esse período Crefisa, a gente até lembra do Fernando Praz, que chegou até antes. Chegou pra jogar a Série B, mas foi um grande símbolo. Eu ouço, né, o Praz. Sim. Aí um pouco depois chegou o Gomes, chegou o Everton. A gente tem alguns pilares. O Rafael Veiga fez muito gol decisivo, mas o Dudu fez parte de todo esse período, né? E ele foi a primeira grande contratação. Então talvez a gente chame hoje de era Crefisa, mas vira era Dudu. Na época do Edmundo, era Parmalat, porque tinha muito craque, né? O Edmundo era só mais um craque no meio de vários craques. Então ele não conseguia se destacar tanto. Talvez o Palmeiras ganharia tudo que ganhou sem o Edmundo, mas talvez não ganharia sem o Dudu. Então é aí que tá. E é o que eu falei, você olha o Dudu, você pensa em Palmeiras. Agora o Edmundo, você pensa em Vasco, normalmente, né? Sim. Ele talvez tenha feito até mais história no Vasco. Mas eu acho que quando a gente fala em Edmundo, muitos lembram do Vasco, mas Vasco e Palmeiras. A associação é Vasco e Palmeiras. Sim, Vasco e Palmeiras. Embora mas não ele tenha jogado em outros clubes, mas não é só Palmeiras. Mas não é só Palmeiras. O Dudu é Palmeiras. O próprio Edmundo fala, né, que o Vasco é a mãe dele e o Palmeiras é a mulher dele, né? Que é o casamento, esse amor mais... Esse amor diferenciado que a gente sabe como que é. Sim. Mas o Dudu ficará marcado por isso. Então, eu acho que assim, cara...
inevitavelmente, tudo que o Dudu ganhou e tudo isso que a gente já falou aqui, dele fazer parte, ser o expoente de uma era nova do Palmeiras, eu acho que não tem como falar que o Dudu não é maior que o Edmundo no Palmeiras. Não tem como. Eu acho que pra mim não tem essa discussão. Sim. Ele mas assim, muito maior. Mas assim, também, eu não quero falar que título conta tudo, porque senão essa geração são os maiores ídolos da história do clube. Marcos Rocha é o maior lateral direito da história. O Everton é o maior goleiro da história. Enfim, o Gomes é Rafael, o Veiga, o Scarpa, o Veiga é o maior o Rony, esses caras são os maiores da história do clube. Então não é só título que conta. É idolatria. Tanto que o Marcos, a gente já falou em outros vídeos, né? Num vídeo que a gente fez comparando ele com o Everton, a gente falou meio que isso, né? Não é só título. Senão o Everton é disparado melhor que o Marcos. O Marcos não ganhou quase nada no Palmeiras. Tanto que não é só título que realmente o Marcos não ganhou quase nada e pelo contrário. Foi rebaixado para a segunda divisão com o Palmeiras. O que também demonstra o apreço que a gente tem por ele, porque ele ficou aqui numa segunda divisão, em época que time grande não caía, em época que era muito difícil ser rebaixado, que tinha virada de mesa, inclusive. O Marcos topou a parada, topou ficar aqui, reergueu o Palmeiras. Tudo bem que depois não ganhou mais nada mesmo, ganhou um Paulistão em 2008, mas muito pouco perto do que ele representa pro clube, né? Sim, Mas assim, agora falando sobre idolatria mais pessoal, aí você vê como idolatria pessoal. Eu entendo que o Dudu é maior pro Palmeiras, mas pra mim o Edmundo é mais ídolo. O Edmundo é mais ídolo pra mim do que o Dudu. Por quê? Porque, cara, eu tenho um sentimento pelo Edmundo que não sei explicar, cara. Assim, eu sou de uma geração, eu não peguei o Edmundo na primeira passagem, 93, no caso, eu nasci em 93, então é só história. O que eu ouvia falar do Edmundo era história. E aí virou uma espécie de mito pra você, né? Sim, e aí, cara, eu pego 2000... Eu começo a entender de futebol lá pra 2001, 2002. Aí eu pego vários anos ruins. E aí o Edmundo volta pro Palmeiras em 2006. E aí eu falo, o cara que eu ouvia falar, que é um ídolo, tá jogando agora. Sim. E aí a gente falou da parceria dele com o Valdívia, né? Então, pra mim, ali... Aí você falou o maior de todos. Então, e aí pra mim era os dois grandes craques junto com o Marcos, né? Então eu tinha o Edmundo e o Valdívia como dois grandes craques, dois grandes ídolos, e o Marcos. Então, cara, ali aflorou um sentimento no Edmundo, no Valdívia e no Marcos que eu não sei explicar, cara. Eu não sei explicar. Não realmente. O Dudu pode pode fazer o que for. E, cara, o Edmundo, pra mim, é mais ídolo. É mais ídolo. Eu tenho mais idolatria. Se eu ver o Edmundo e o Dudu, eu vou abraçar o Edmundo, entendeu? Eu acho que o Edmundo desperta muito esse sentimento também por um outro fator que é extra-campo. O Dudu, ele é muito introspectivo, Sim, cara. O personagem Edmundo também o personagem Edmundo, ele é uma persona um pouco mais midiática. Ele é o cara um pouco mais folclórico, sim, entendeu? Do que o Edmundo. O Dudu não. Que é o jogador de antigamente. O Dudu é muito na dele. O Dudu é um cara mais Nutelinha, é um cara que não dá declaração polêmica, é um cara que não provoca adversário. Eu acho que pode ser também. Isso conta muito também. Por que talvez a gente considere o Valdívia um gênio, um craque? Porque é um personagem. Porque é um personagem também, O próprio Marcos também. O próprio Marcos. Um pouco personagem era um cara que fora do campo, ele sempre causava alguma... Era diferente. Né? O Dudu hoje faz parte dos jogadores mais robozinhos. Ele não se destaca muito nisso. Ai, graças a Deus. Tanto tem essa piada, tudo graças a Deus. Dá aquelas respostas de entrevista padrão. Tudo muito protocolar. O negócio do Dudu é dentro de campo. É o bad boy clássico, raiz. É isso. É por isso que eu acho que o Edmundo ele tem uma idolatria maior que o Edmundo, mesmo muitos como você tendo a perfeita clareza de que o Dudu é maior dentro da história do Palmeiras, mas o Edmundo, de repente, desperta esse sentimento diferenciado que o Dudu não desperta. Sim, eu acho que talvez são 3 pontos. Um seja esse, do personagem fora de campo. O outro talvez seja o distanciamento histórico. O Edmundo já parou. A gente vê coisa do Edmundo de 30 anos atrás. O Dudu tá jogando agora. Talvez daqui 30 anos mude isso. Então tem o distanciamento histórico, que isso conta muito, né? Parece que quanto mais o tempo passa, mais o cara vai virando ídolo, né? Mais o Zico vai virando ídolo no Flamengo, mais o Marcos vai virando ídolo no Palmeiras. Muito difícil igualar esses caras. Parece que quanto mais o cara jogou, mais ídolo vira. Porque vai virando um mito, lenda mesmo. Igual eu falei que eu ouvia falar do Edmundo em 93 e 4, né? E outra coisa é que o Edmundo é mais talento, é mais decisivo, é mais plástico. Por exemplo, um dado que eu vi hoje, o Dudu tem mais de 400 jogos pelo Palmeiras, né? O Edmundo tem 200 e pouco, ele tem quase metade dos jogos do Dudu. E ele tem mais gols no Palmeiras do que o Dudu. O Edmundo era mais um atacante. Sim, mesmo. O Edmundo era mais goleador. Apesar de que os dois jogavam meio na mesma posição ali, o centroavante era mais o Evair, né? Mas o Edmundo, ele era mais goleador, ele ia pra cima, ele... É que naquela época também se jogava mais com 2 atacantes, era o Evair, mas o Edmundo flutuava muito perto da área. O Dudu não.
Dudu é aquele ponta, aquele clássico ponta que corta pra dentro, corta e cruza. Mas eu não sei se você lembra, no começo do Dudu no Palmeiras, ali 2015, 16, até ali 18, mais ou menos, eu chamava o Dudu meio de pipoqueiro. Não sei se você lembra disso. Lembro. Que eu falava, o dia que vocês falaram um jogo que ele decidiu, eu mudo meu nome, não sei o quê. Aí sempre lembravam a final da Copa do Brasil contra o Santos. De fato, ele fez o gol ali, foi o primeiro grande título da era Crefisa. O Dudu foi decisivo, o Praz foi decisivo, por isso que esses dois talvez sejam o grande símbolo dessa era, né? Eles foram um grande símbolo dessa conquista da Copa do Brasil, que resgatou de vez o Palmeiras ali. Mas, tirando esse jogo, eu encontrava muita dificuldade de ver um jogo grande que o Dudu decidia, clássico que ele decidia. Ele não era muito comum. Ele decidia contra o São Paulo no Allianz Parque só, ele sumia contra o Corinthians, jogo grande ele sumia, depois ele mudou isso. Eu senti muita evolução do Dudu no Palmeiras. Ele foi amadurecendo, enfim, ele foi melhorando. Nem de longe aquele cara que brigou com o juiz, que era muito de confusão, reclamava com a arbitragem. Ou você não vê o Dudu tomando cartão por besteira, cara. É muito difícil. Agora, o Edmundo sempre foi muito mais decisivo, né? Na minha opinião, claro. Ele era mais ele era muito habilidoso, ele ia pra cima, driblava, a bola colava no pé dele, ele ia pro gol, em direção ao gol, ele não ficava enfeitando, dava virada. O Edmundo foi muito melhor que o Dudu. Aquelas viradas que o Dudu dá, essas coisas, dribla pra trás, toca pra trás, essas coisas. Não, o Edmundo era sempre em direção ao gol, ele pegava a bola, partia pra cima, chutava, ele não tinha medo de chutar, arriscar. Sim. Ele era muito melhor finalizador. Então, eu acho que isso conta também. Tipo, o cara é decisivo, o cara faz gol, o cara... Entendeu? Não adianta. Então, pra mim, o Edmundo é mais ídolo. Pessoal, eu falo, ídolo pessoal. Eu sou Edmundo Futebol Clube. Não, eu o Edmundo eu verdade, sei que a maioria pensa é um dos meus maiores ídolos do Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta que a maioria pensa assim. Junto ali com o Valdívia e com o Marcos, que eu já falei, né? E cara, o Evair é um cara que eu gostava muito no Palmeiras, apesar de eu não ter visto ele jogar, mas é um cara, pelo que eu ouço falar, eu gosto muito do Evair, do Alex, eu gosto muito desses jogadores dos anos 90, aí o Rivaldo, eu gosto muito também. Sim. Enfim, esses jogadores aí eu tenho um carinho talvez maior que pelo Dudu. Que é doido, porque eu tô vendo o Dudu, né? Que eu falei, talvez esse distanciamento histórico aí então, que talvez daqui 20, 30 anos o Dudu talvez tenha o tamanho que ele realmente merece. Tem muito disso também, né? A gente só vai sentir o peso do que tá acontecendo agora, não é agora. É daqui a alguns anos, cara, é quando tudo acabar. É igual a Parmalat. Quando a Parmalat saiu, ela ficou muito maior do que talvez ela tenha sido nos anos 90, né? Hoje a gente olha pra Parmalat de um jeito que a gente não olhava em 2000, 2001, quando ela tinha acabado de terminar. Sim. Então, é tudo coisa de fase e é dar tempo ao tempo mesmo, como diria Leão Lobo. Exatamente, é isso aí, pô, comenta aí, o que você acha do Dudu, Edmundo, quem que é melhor, quem que é mais ídolo, quem que é maior, quem que é o seu ídolo pessoal. Lá vem. Se a gente falou besteira, xinga nós aí, porque ele falou que o Edmundo nem é ídolo, pra mim, só a gente vai te internar sair daqui, mano. A gente vai internar o Thiago Forato, o próximo episódio eu vou estar sozinho aqui. Desculpa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, faz o que você quiser também. Eu não vou te obrigar a fazer nada. Se você não quiser fazer nada, se você quiser se desinscrever, você pode também. Não, isso você não. Você pode fazer o que você quiser. Não pode. Você pode denunciar nosso canal pra ver se ele é derrubado. Você pode fazer o que você quiser. Fala isso. Fica à vontade aí. Não sei se voltamos. Valeu. Tchau.